Olá, pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à gravação de hoje. Deixa eu compartilhar a nossa tela aqui. Então, pessoal, eu já separei aqui a nossa pasta aqui, né? Primeiramente, né, meus parabéns aí por ter finalizado o módulo básico, né? Lembrando que vocês tiveram aprovação aí em comunicação oral escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho e depois QSMS. Então hoje, né, eu já vi que desde o dia 25, né, eles tiveram aula presencial na segunda, na terça e na quarta. Eu até dei uma olhada aqui, o momento presencial, as notas ainda não foram postadas, FOs, né? Por isso que não deve ter aparecido no sistema aí para vocês, tá? Então, pessoal, assim, né, eu, né, tenho que dar os parabéns para vocês, né? Porque não é fácil. Principalmente ao ser de eletricidade, né? Que ela é um gargalo aí, é difícil aí de você passar, né? Então, você já, como se diz, passou do módulo básico e passou da UC de eletricidade, você já estão já meio caminho andado, né? A eletricidade é a que, provavelmente é a que vocês fizeram mais contas. Tem eficiência energética também, né? Mas para quem passou em eletricidade, eficiência energética está mais tranquilo, né? Então vamos lá, pessoal. É, Deixa eu já. Vamos lá em situação de aprendizagem já. Vocês vão ter no total aí de quatro atividades, né? Atividade um a 2, a número 3 que é intitulada de atividade 4, né? E o fórum de discussão. É porque nós temos um banco aí de atividades para cada UC, né, dos cursos técnicos, do curso superior, pós-graduação, e daí a gente, né, antes de iniciar a aula, nós fazemos um sorteio para que não tenha sempre, né, em todas as turmas, né, em determinado UC a mesma atividade, tá bom? Mas é a atividade que ela visa simular mesmo assim como a gente tem feito lá desde o módulo 1, né? Ou do módulo básico, né? Desculpa. É, é simular a vida real, né? O dia a dia aí do eletricista, né? O dia a dia do eletrotécnico, do engenheiro eletricista, né? Que é basicamente, né? O dos três, né? Esse dia a dia aí, ele se converge, né? No final das contas, você tem que reconhecer as instalações elétricas, né? Você tem que saber como que procede com os cálculos, instalações aí como industrial, né? Que provavelmente vai ser as instalações que vocês vão mais dar manutenção, vão instalar, né? Então, para a gente começar aí, vamos falar, né, do fórum de discussão que tem, e aí uma interessante questão, né, relacionada a isso. Então vamos lá, em situação de aprendizagem. Já vou. O fórum de discussão, ele é na própria plataforma aqui, né? Entra aí na aba de situação de aprendizagem. Aqui ele está com 8 pontos, viu, pessoal? Mas ele vale 4 pontos mesmo, tá? Aí, assim, antes da gente iniciar o debate aí, né, sobre as questões do fórum de discussão, eu já deixo uma pasta aqui já guardada aqui relacionada à instalação elétrica, né, relacionada a projeto, e assim o fórum de discussão, né, deixa eu sempre falo de noções de projeto, mas como eu já vi
que vocês já tiveram já 3 aulas presenciais, né? Acredito que o professor do presencial, né, não só tenha dito, falado sobre teoria, né, mostrado alguns projetos e como que você pega esse projeto ali na planta baixa e transforma ele em algo real, né, algo instalado, né, algo funcional, né? Então, assim, como vocês tiveram aula segunda, terça e quarta, já sobre isso, eu acredito que falar do fórum de discussão seria bastante interessante. Mas antes disso aqui, deixa eu até achar aqui a versão que eu tô com ela aqui em mãos aqui, a de a NR10. Só tirar esses exercícios aqui que eu estava ministrando aula de eletricidade para os meninos. É, então, ó, conhecendo, né, a tabela aí da 39, né? E 47 da NBR 5410 e associando aos seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletrodutos, cabos também, né? Cabo, eletrocalha, mas principalmente o texto aqui está falando eletroduto, mas é basicamente cabos, condutores, né? Num geral aí, condutores elétricos, né? Então, mas antes disso, a gente tem que entender uma coisa aí, né? Professor, como é que essa norma aí apareceu, né? Quem que rege? O que que é essa de verdade mesmo, essa tal de ABNT, né? Essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, é um QG, tipo o QG dos Vingadores, que ficam lá os cientistas lá de jaleco branco, né, fazendo testes, criando material didático. Como é que, assim, eu estou falando de criar material didático porque existe um material didático, não só na 5410, né, fala sobre instalações elétricas de baixa tensão, na 5419, que fala sobre o SPDA, né, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, né, onde a gente tem um captor, a descida e, por fim, o aterramento, né, para dissipar aquela energia da descarga atmosférica ou do surto que vem da própria rede de distribuição de energia, né, desde lá da média tensão até chegar no consumidor, que é a baixa tensão, né? Então, assim, onde é que está esse laboratório da BNT? Ele fica em Los Alamos, no Texas? Onde é que fica isso, né? É, fica lá em Brasília, no Congresso Nacional? Como assim? Onde é que essa Associação Brasileira de Normas Técnicas? É o que vocês têm que entender, pessoal, como que surgiu, né, não só a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas nós temos que entender como, de onde que veio essas normas, né, e para que propósito elas servem. É um padrão, né, é uma norma brasileira aí, né, ou no caso essa aqui para instalações elétricas de baixa tensão, é um padrão para você seguir, para você instalar a infraestrutura e projetar a infraestrutura de distribuição de energia, né, no tocante à baixa tensão. A 14039, por exemplo, é no tocante à média tensão, né? O famoso 13,8, na verdade, até 36,2 kVA aí, né? De potência aparente. Agora, um outro documento, até já baixei ele antecipadamente para a gente não perder tempo aqui, ó, nós temos a NR10, né? A NR10, na verdade, ela faz referência à NBR 5410, né? Então, a NR10 é que chancela, né, a norma regulamentadora aí do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ela que chancela, ou seja, ela a NR10 ela serve como lei, né? Ela tem a força, a aplicabilidade como lei, ou seja, deve ser seguida, né?
tem força de lei e nela ela faz referência a várias outras normas, né? Inclusive a NBR 5410. Ah, beleza. Então quer dizer que a lei de verdade, né, apesar da 5410 ter o material didático, ter a teoria ali, né, a NR10 é que chancela isso, né? Nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tudo no tocante, todas as regras, igual está aqui, objetivo, toda norma tem isso, objetivo e campo de aplicação, medidas de controle, medidas de proteção coletiva, toda norma, né, que visa trazer a segurança enquanto você está exercendo a função laboral, ela ela tem, né, essa premissa aí, ela tem força de lei e é ela que faz valer, né, a NBR 5410. Apesar de que a 5410 é que tem as regras propriamente dito. A NR10, como ela tem força de lei, né, ela não é igual a NBR 5410 que recomenda as coisas, né? A NR10 fala, você tem que ter, né, um programa aí de prevenção, né, de acidentes, você tem que ter um treinamento, por exemplo, o de 40 horas, né, para a NR10, você tem que ter o treinamento aí também de 40 horas, né, para saber os padrões aí do sistema elétrico de potência, né? Então, como ela é lei, ela tem a parte de objetivo, a parte de medidas de controle e em que isso se aplica, ou seja, em toda instalação e qualquer serviço, seja né, projeto, manutenção, né, tudo no tocante à eletricidade, né, ela regula e as NBRs que ela referencia, né? Beleza. O Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos, né, no Brasil aí, nós temos tem um departamento, tem vamos dizer assim, um local onde eles existem, né? Vamos pegar lá, ó. E fica aqui, né, no site aqui do ponto .gov, né, as normas regulamentadoras. Atualmente a gente tem, ó, até 38, né? Ó, resíduos sólidos, esse daqui eu ainda não tinha lido, não. Né, eu tenho formação aí na segurança do trabalho, né? Sou engenheiro de segurança. Confesso que a minha atualização é até a 36, né? A 37 e a 38 aí eu tenho que dar uma revisada aí. Tudo relacionado ao trabalho, ó, por exemplo, tem a NR35, trabalho em altura, uma que a gente usa bastante aqui, ó, a 12, ó, que fala sobre máquinas e equipamentos. A 11 que fala sobre, né, o transporte e movimentação, né, de cargas, né, por exemplo, como que você vai transportar e movimentar um poste? Ah, tem que ser num guindalto hidráulico. Esse guindalto hidráulico, ele suporta, né, uma capacidade X ali de, né, 4 postes, por exemplo, se não me falha a memória, né? Existe a regra tanto para o armazenamento no guindalto hidráulico quanto o armazenamento no chão. Você não pode colocar em qualquer piso. Tem que ser um piso ali de alto desempenho e você tem o máximo ali de empilhamento de poste de seção circular, poste duplo T, por exemplo, né? Ok, a NR10, a nossa aqui que a gente está analisando ali, né, em conjunto aí com a 5410, né? Então, pessoal, o, você acessando aí no site aí no ponto .gov aí, vocês encontram todas as normas, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, a NBR, pessoal, é um pouco diferente. Enquanto o Ministério do Trabalho e Emprego, ele é sitiado, né, lotado aqui no Brasil, né, tem sede, você tem o pessoal lá que trabalha, por exemplo, você tem vários profissionais, inclusive
num workshop que a gente teve, vai ter agora o workshop da mecânica, né? O professor Hélio Domingos, ele vai participar, né? Ele é engenheiro mecânico, e engenheiro de segurança do trabalho, né? E foi ele que promulgou, por exemplo, não só promulgou, mas deu andamento ali, suporte técnico para a NR12 de máquinas e equipamentos, mais especificamente o anexo 12 da NR12, que fala sobre cesto suspenso, cesto acoplado e cestos aéreos, né? Então, ele que foi o profissional responsável, né, contratado aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego para criar esse material, né? Não só criar o material didático, mas também as regras. Também a NR35, né, trabalha em altura, foi ele que foi o escolhido. Inclusive, ele vai estar no workshop, se eu não me engano, é na próxima semana aí, no workshop da mecânica, né, eletromecânica. Eu recomendo fortemente que vocês participem para saber né, sobre a abrangência desse trabalho aí, né, os profissionais. Não é só da engenharia, não, pessoal. Não só da engenharia, né, mecânica, por exemplo, ou da engenharia de segurança do trabalho, mas os técnicos também, né? Eu tenho o técnico de segurança do trabalho, tem abrangência, é importante vocês tomarem nota sobre isso, tá? Então, a ANR, ela é sitiada aqui no Brasil. Já o I3E, que é o responsável por criar, né, e catalogar aqui, né, no seu banco de dados a NBR 5410, mas o que está lá não é esse número que a gente conhece aqui no Brasil, tá? Nós temos aqui, ó, o I3E aqui, ó, que é uma organização, né, .org, né? O que que é o I3E? Eu, assim, resumindo, pessoal, contando aqui, né, a história aí, vocês estão vendo aqui, né, o próprio site já fala, ó, 140 anos aí de existência, né? Então, o I3E, pessoal, foi na época em que é, principalmente ali nos Estados Unidos, né? O pessoal tá no boom aí de universidades. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu ainda, na época que eu fiz o curso de engenharia, por exemplo, a gente não tem o que a gente tem hoje, que é o EAD, né? E na época lá do meu chefe, que ele também é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, só para vocês terem uma ideia, ele teve que ir para São Paulo para fazer o curso de engenharia. E bem antigamente, o pessoal, não tem aquelas novelas lá da Globo que mostra que, meu filho, né, vai virar doutor, vai lá para a Europa para virar doutor advogado, né? Antigamente era direito, né? Então, só para vocês terem uma ideia, há muito tempo atrás, se você quisesse ter um curso superior, primeiro você tinha que ser, né? Vamos dizer assim, uma pessoa de uma classe, né? Não é a classe alta, é uma classe elevada. Que aí seu pai te mandava lá para a Europa para você estudar, né? Então, o I3E, ele é de uma época. Por que que o I3E ele é sitiado, ele é lotado lá nos Estados Unidos? É uma época em que as faculdades estavam em grande desenvolvimento, né? Já tem muito tempo, né? Não só nos Estados Unidos, mas as famosas aí que a gente tem na Europa aí, né? Então, assim, no Brasil, né, deu uma demorada aí, né, até você ter cursos superiores. Por exemplo, minha mãe, né, que Deus a tenha, ela, só para vocês terem uma ideia, ela veio da roça, veio aqui para Goiânia e fez, né, o curso lá de, não era nem curso técnico na época, chamava curso de auxiliar de enfermagem. Nem existia, o termo curso técnico, só depois que ele foi aparecer. Então, pessoal, essa é uma instituição tradicional e bem antiga. É na época que as faculdades, as universidades aí, né, lá dos Estados Unidos, estavam em pleno crescimento. E esse crescimento aí, né, provocou, por exemplo, um desenvolvimento na tecnologia.
Só para vocês terem uma ideia, o inventor do transistor, né? Um dos inventores do transistor, que inclusive ele fundou, né, se não me falha a memória, a Texas Instruments, né, que é uma indústria aí de eletrônicos, circuitos integrados, né? Se eu não me engano, não sei se processador, mas circuito integrado, com certeza, né? Controladores aí de tempo, amplificadores operacionais, microcontroladores. Então, só para vocês terem uma ideia, o Shockley, ele era é, aluno, né? Depois virou docente e pesquisador, né? Se eu não agora eu não me lembro de cabeça qual universidade, né? Não sei se era no MIT, né? Que a universidade hoje em dia, né? Uma das mais famosas e referenciadas no mundo inteiro, né? O Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, né? Então, as faculdades, as universidades, né, há 140 anos atrás aí, elas estavam em pleno crescimento, profissionais, né, igual o Shockley, que ele quebrou um paradigma, né? Até então nós tínhamos válvula e depois, né, da válvula com o invento aí do transistor, né, muita coisa foi possível, né? O transistor, ele possibilitou a miniaturização, né, dos componentes, por exemplo, aí, né, num processador, começou em circuitos integrados, né, que eles são um pouco maior, né? Tinha cerca de milhares de transistores, né? E num processador, por exemplo, hoje em dia nós temos bilhões numa GPU aí, né? Num processador gráfico, né? Num processador clássico aí, é arquitetura x86, no processador RISC, né? Que ele tem o chamado System on a Chip, né? Que nós temos nos nossos celulares, tablet hoje em dia, né? Então, todo esse avanço tecnológico, ele, né, era descoberto, esses profissionais abriam a empresa, criavam artigos, né, teses de mestrado, teses de doutorado. Então, esse crescente crescimento, ele provocou não só um avanço na tecnologia, mas ele provocou o quê? Uma expansão, né, no mundo que a gente conhece hoje. Então, o I3E é uma organização, né, que ela detém todo esse material que foi criado pelas universidades, faculdades aí, né? E esse material, ele trata sobre padronização no tocante à elétrica, seja potência, né, igual essa que a gente está vendo aqui, a 5410, mas também sinais, né? Quando eu falo de sinais, né, sinais elétricos, não estou falando daquele filme Os Sinais, não, né? Eu estou falando de sinais elétricos. Por exemplo, ondas de rádio, né, ondas AM, FM, transmissão digital de sinais, né, que a gente conhece como a rede PAN, né, Personal Area Network, né, que é o Bluetooth, né? Então, todos esses padrões, padrão sobre energia, padrão relacionado a Wi-Fi, por exemplo, né, que é 801 alguma coisa, né? Padrão de comunicação de redes, né, de internet. No começo era telecom, né, telecomunicação, depois a telecom virou internet, né? Hoje em dia nós nem temos mais centrais de comutação de circuito, né, que é a antiga telefonia. Hoje em dia o sistema ele é basicamente, se você tem um telefone fixo hoje, ele não é igual era antigamente, que você tinha que ter uma CCC, né, uma central de comutação de circuito. Hoje em dia nós trabalhamos, né, com sistemas aí multiplexados, onde vários sinais trafegam no mesmo circuito. Então, pessoal, todo esse material relacionado à elétrica, né, para geração de energia, ou seja, potência, relacionada à eletrônica, né? Eletrônica
de potência, eletrônica geral em vários equipamentos aí, né? Resistores, capacitores, indutores, é, geração de sinais, como eu disse anteriormente, né? Sinal de rádio, sinal telefônico, sinal hoje em dia, né? Que padrões, protocolos de comunicação aí de internet, automação também, né? O famoso aí CLP, né? Controlador lógico programável, né? Então, todos esses padrões que são relacionados à eletricidade, eles foram sendo criados, né, por estudantes aí de pós-graduação, né, é, que é a famosa especialização, né? Aí tem a pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí vai, né? Então, todo esse material didático, todo esse material técnico, ele, ele se converteu em normas técnicas que são seguidas, por exemplo, nós temos normas técnicas, temos por exemplo, a 15.6, acho que é 88, que fala sobre rede de distribuição aérea, né? É, nua, né? Ou seja, com condutores nus. Nós temos a 15, acho que 992, que fala sobre condutores, né? Condutores cobertos, né? O chamado rede compacta, né? De energia. Então, tudo que você pensar relacionado à elétrica, o I3E criou e ele gerencia todo esse material. Aí esse material, por exemplo, ele é comprado aqui pelo Brasil, né, pelo governo brasileiro. O governo brasileiro traduz ele para o português, né? Vocês estão vendo até o original aqui, ó. Electrical Installations of Buildings, né? Low voltage, né? Instalações elétricas, né? Construções para instalações elétricas com baixa voltagem. Então, o original é em inglês, ele é negociado, é vendido aí, né, para o Brasil traduz para o português, né, e dá a sua cara, né, chama de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Professor, então quer dizer que essa, assim, no popularzão mesmo, essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, desculpa, ela é uma associação que compra normas já prontas, né, já estudadas, e aí publica que servem como documento base para as instalações diversas, equipamentos diversos relacionados à eletricidade no Brasil, sim. Então é uma instituição que ela tem um nome, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas de verdade assim, de laboratório, pode até ser que tenha, viu, pessoal? Mas não que eu conheça, mas de laboratório assim que produz algo, é, pelo que eu conheço, não tem. Onde eu sei que desenvolve são os laboratórios que fazem teste de equipamentos de, por exemplo, proteção individual, né? Teste de uma luva de borracha aí para uma rede de 13,8, por exemplo, eles fazem um teste. Mas assim, tirando esses laboratórios que testam para saber se aquele equipamento tem uma validade, né? Se ele está apto para a função que ele foi desenvolvido, só laboratórios, tipo o mais famoso que a gente tem no Brasil aqui é o Inmetro, né? Então, pessoal, assim, de laboratório mesmo, só esses, mas assim, basicamente a Associação Brasileira de Normas Técnicas né, uma associação que ela negocia material aí com I3E e cria suas normas brasileiras. Então, quer dizer, professor, que, sei lá, lá na Europa, sei lá, vamos pegar sei lá, em Taiwan, a 5410 dele nem tem esse número, né? Provavelmente não. Ela tem uma outro tipo de nomenclatura, vamos dizer assim. Ah, entendi. Então quer dizer que o mundo inteiro compra do I3E, né, relacionado aí à eletricidade, né? Tem outros tipos de associação relacionada à mecânica também, por aí vai, né? Outros órgãos aí, né, associações, outros órgãos aí
relacionado, tudo que você pensar, medicamentos, né? E por aí vai. Então, basicamente, assim, a BNT, né? Ela faz o Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional, dá um número e Shazam. Essa aqui é a norma técnica. Beleza, professor, mas assim, tipo, e a atualização? Bom, a atualização, se o I3E atualiza o material dele, o Brasil vai, compra a nova atualização, traduz para o português e publica. É isso. Então, quem tem assim a autonomia de mudar os materiais didáticos aqui, né, é o I3E, tá? Agora, dito isso, vamos voltar, né, à discussão aí do fórum, né? Então, conhecendo a tabela 39 e 47, vamos lá diretaço aí para tabela 39. Ou tabela aqui primeiro, né? Então, ó, pessoal, só para eu vou deixar aberto aqui meu quadro aí de tá abrindo aqui, já que vamos lá. Então, vamos conhecer o que que é essa tabela 39 aqui. Capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência. Esse método de referência, por exemplo, você tem um eletroduto embutido, você tem um eletroduto aparente, aquele eletroduto que fica por cima das instalações, é bem comum em instalações industriais. Então, essas letras aqui são os métodos. O método de acomodação do condutor elétrico dentro de um eletroduto ou dentro de uma eletrocalha. Beleza. Capacidade de condução, ou seja, quanto que esse cabo, né, ou esse fio é capaz de conduzir. Beleza. Conhecendo a tabela 39 e 47, daqui a pouco a gente fala da 47, é da NBR 5410. Discuta sobre a seguinte situação, né? Então, por falta de condutores de 1,5 para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar condutores de 6 milímetros quadrados, os mesmos utilizados para o chuveiro. Ok. Maurício, seu colega de trabalho, disse que esses condutores não podiam ser utilizados no lugar dos condutores de 1,5, porque eles consomem corrente maior. Beleza, vamos ver. Vamos direto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não tem. Agora eu lembrei por que que eu uso o viewboard. Eu consegui desenhar por cima aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Esse Essa tabela aqui, ó, essa coluna fala a bitola do cabo. Então vamos pegar o 1,5, né, que é o que ele falou aqui, e o de 6 milímetros, que foi o que ele utilizou para esse circuito de iluminação. Então o de 1,5 aqui ele está falando, ó, dois condutores carregados. Dois condutores carregados, basicamente, é monofásico, ou seja, tem uma fase e o neutro. Apagar isso aqui ficou horrível. Três condutores carregados são para circuitos trifásicos. Ok. E o que que essa tabela fala aqui? Para 1,5, o que que é esse 26 aqui? Está falando que a capacidade de condução, ou seja, o máximo que ele suporta, é 26 amperes quando o circuito é monofásico. Para um circuito trifásico, é, é 23 amperes. Ah, então monofásico suporta mais e trifásico suporta menos. Isso mesmo. E o de 6 milímetros quadrados, professor?
Para um circuito monofásico, no caso é iluminação, então provavelmente ele é monofásico, tá, pessoal? Então, ó, monofásico suporta 63 amperes e trifásico suporta 54. Então vamos focar aqui no monofásico. Beleza, ó, olha o que que o Felipe fez, né? Ele, por não querer perder tempo, tinha acabado o cabo de 1,5. Foi o que eu entendi aqui, isso mesmo. Para não perder tempo em sair para comprá-los, resolveu utilizar os condutores de 6 milímetros que tinha lá, que é o mesmo para o chuveiro. Então, a NBR, a 5410, essa tabela aqui diz que um condutor, hoje em dia, a gente não usa muito essa tabela. Só os fabricantes do condutor, por exemplo, um Corfil, por exemplo, né? Ele utiliza essa tabela de referência para nos laboratórios deles, né, nas fábricas, eles construírem o condutor que suporta uma corrente ou semelhante a essa, ou então até maior. Aí, vamos supor que ele é um XLPE, né, que ele tem um maior nível de proteção. Então, com certeza, se ele é XLPE, ele vai suportar mais. Se ele é PVC 70, ele suporta menos, né? Então, hoje em dia, a gente utiliza mais o prontuário técnico dos fabricantes, né? Antigamente, o pessoal utilizava somente o somente as tabelas aí da NBR 5410. Beleza. Então, ele está dizendo que um e-mail suporta 26 e o de 6 milímetros suporta 63. Então, mas por que que ele utilizou o de 6 para não querer perder tempo, ou seja, ele estava, além de apressado, provavelmente era sei lá, uns 2 metros, 3 metros, não sei. Aqui ela não deixa claro, mas eu estou só imaginando a situação. Porque quem que ia querer colocar numa casa inteira iluminação 1,5, beleza? Aí seu colega falou, né, que esses condutores não podiam ser colocados, né? Na verdade, eles não podem ser colocados por outro motivo, porque a norma, né, a iluminação é a partir de 1,5, circuito de força é de 2,5 para cima. Mas a verdade é que se esse condutor de 1,5 suporta 26 para iluminação, com certeza o de 6 milímetros suporta, porque ele suporta até mais, 63 amperes. E aí, o que o Maurício falou, ó, seu colega de trabalho disse que os condutores não podiam ser utilizados, né, no lugar do de 1,5, porque eles consomem maior corrente. Ele está falando que o de 6 consome maior corrente. Primeiro que consome, pessoal, esse termo aqui dá uma ideia de consumo de energia. Mas, na verdade, um cabo, seja ele de qualquer bitola que você imaginar, um cabo apenas energizado, né, não ligado, ele não consome nada. Esse número aqui, ele está falando relacionado à capacidade, o quanto que ele suporta. Esse circuito de iluminação, inclusive, ele nem vai aparecer, dependendo do tipo de circuito que é, nem vai ter uma corrente de 20 amperes, que dirá 26. Então, geralmente, o circuito, né, de iluminação, a amperagem dele é baixa. Então ele foi equivocado. Não é que pelo o jeito que ele falou aqui, ó, porque o de 6 milímetros quadrados ele vai consumir mais. Não é que ele vai consumir mais, ele suporta maior corrente. Ele consumiria mais se você ficasse com o circuito de iluminação ligado mais tempo do que, sei lá, no mês anterior, né? Não faz sentido. Energia, né, consumo de energia, a fórmula lá que a concessionária utiliza, né, para monetizar é potência multiplicado pelo tempo. Tanto que lá na conta de energia aparece quilowatt-hora. A potência é em quilowatt, cada pacote de 1K, né, ou seja, 1.000 watts.
É igual a água, né? A água é para cada metro cúbico, né? Você paga uma tarifa tanto para utilizar aquele 1 metro cúbico, né? Que na verdade dá 1.000 litros, né? Você paga para utilizar e também para limpar, né? É a tarifa chamada tarifa de esgoto, né? Então, já como a energia ela é renovável, né? Aquela energia que você utilizou para ligar um equipamento, ela foi gerada online, ou seja, em tempo real. Você nunca mais vai utilizar aquele pacote de energia para que foi utilizado, sei lá, 1 minuto atrás, a 1 segundo atrás. Toda a energia que você utiliza agora, ela está vindo de uma hidrelétrica, está vindo de alguma usina eólica, por exemplo, e ela está sendo gerada agora e consumida agora, a não ser que seja por uma bateria. E o tempo aqui, ó, o consumo de energia, pessoal, é condicionado ao tempo, que é em horas. O tempo em horas que você está utilizando aquela quantidade de energia. Então, não é porque ele não poderia colocar, porque é uma bitola, né, uma bitola não recomendada para iluminação, por questão de regra. Mas se fosse emergencialmente, que foi o caso aqui, ele poderia trocar. O que não compensaria, né, economicamente, ele instalar uma casa inteira circuito de iluminação de 6, né? Obviamente, ele estaria o quê? Jogando dinheiro fora. O cabo de 6 milímetros ele é mais caro do que o de 1,5 porque ele suporta uma corrente maior. E a gente está vendo aqui na tabela, né? Na tabela aí da, da 5410, né? Então é isso, pessoal. Se for é, para questões emergenciais, ok, está correto a troca e o Maurício está errado porque ele falou que o cabo de 6 milímetros consome maior corrente. Na verdade, ele suporta maior corrente, mas a corrente ela vai depender da carga que está instalada, ou seja, da quantidade, né, de potência e da quantidade de luminárias que estão naquele circuito de iluminação, tá? Deixa eu agora, vamos lá para a tabela 47. E a tabela 47, deixa eu só apagar aqui. Ela fala justamente o que eu disse agora há pouco. Ela fala, por exemplo, ó, circuito de iluminação. O que que a 5410 recomenda? Se for de cobre, a partir de 1,5. Se for de alumínio, né? Ou provavelmente um alumínio com alma de aço, né? Mas eu acredito que só o de alumínio. Já que a 5410 ela fala de instalações elétricas internas, ou seja, do medidor de energia para a unidade consumidora, ou seja, para dentro das instalações da unidade consumidora. Circuitos de força. Aí dentro dos circuitos de força nós temos é, os, as tomadas de uso. Nós temos dois tipos de classificação aqui, ó. Nós temos as tomadas de uso geral, com potência, se não me falha a memória, abaixo de até 1.000, acho que 1.100 watts, e tomadas de uso específico. As de uso específico, né, ou você pode dizer que é um ponto de força, né? Um ponto de força de uso específico, ele vai ser único e exclusivamente daquele circuito, um disjuntor, ou seja, um circuito de proteção apenas para ele, né? Seja um chuveiro, um ar-condicionado,
Nunca você deve ligar, por exemplo, você tem dois banheiros em casa, então eu vou ligar no mesmo disjuntor esses dois chuveiros. Não é assim. Como a potência dele dependendo aí da marca, aí, dependendo aí da potência, acima aí dos 4.000 watts, o ideal é você colocar um disjuntor para o chuveiro do banheiro, né, do banheiro social e outro para o banheiro aí da suíte, por exemplo, tá? Então é isso, pessoal. Façam, né, escrevam aqui, ó, você vem aqui em responder, ó, você vai escrever aqui o seu comentário, né, sobre, né, essa discussão que a gente teve hoje, né, se foi, eu já dei a dica aí, né, ele fez certo se ele fez de forma emergencial. E o comentário do amigo dele foi equivocado, porque ele falou que o 6 milímetros consome maior corrente. Na verdade, ele suporta maior corrente. Então, ele, para trocar pelo de 1,5, tranquilo, de boa. Se o de 1,5 já dá, né? O de 6 milímetros dá. Só a questão que economicamente não é viável. Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a nossa gravação, deixar renderizando. Fiquem com Deus e até a segunda aula, né? Aguardo vocês aí na segunda aula, que próxima semana vamos discutir sobre a primeira atividade, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.